Olá, amigos! Bem-vindos mais uma vez ao canal Pensamento Cristão. Espero que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Vamos hoje prosseguir nossas reflexões bíblicas. Vamos ver um trecho muito interessante do Evangelho segundo São Mateus. Um trecho semelhante, a mesma descrição aparece também no Evangelho de Lucas, mas nós vamos ver o de Mateus, porque a descrição aqui, a meu ver, aparece com um pouco mais de detalhe. Nós vamos ver o trecho do versículo 5º até o versículo 13. Esse trecho narra o encontro de Jesus com um centurião. Centurião é um soldado graduado romano, quer dizer, um chefe de tropas, é um comandante de 100 homens, se chama centurião. Então, esse centurião encontra Jesus e pede a ele uma cura. Vamos ver o trecho e depois eu faço um comentário. Capítulo 8, versículo 5. Ao entrar Jesus em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que o implorava e dizia: Senhor, meu criado está deitado em casa, paralítico, sofrendo dores atrozes. Disse-lhe Jesus: Eu irei, eu o curarei. Mas o centurião respondeu-lhe: Senhor, eu não sou digno de receber-te sob o meu teto. Basta que digas uma palavra e meu criado será curado. Pois também eu estou debaixo de ordens e tenho soldados sob o meu comando. E quando digo a um, vai, ele vai. E a outro, vem, ele vem. E quando digo ao meu servo, faze isto, ele o faz. Ouvindo isto, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que, em Israel, não encontrei ninguém que tivesse tanta fé. Mas eu vos digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa, no reino dos céus, com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão postos para fora, lançados nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Em seguida, disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, assim te seja feito. E naquela mesma hora, o criado ficou curado. É um trecho muito significativo, né? Um belo trecho, uma bela passagem. Vamos frisar aqui algumas coisas. O principal da parábola é, mais uma vez, como muitas vezes aparece na Bíblia, né, como recorrentemente aparece, a questão da fé, do valor da fé e da importância da fé. Jesus encontra em um centurião, portanto, em um romano, em uma pessoa de origem pagã, fé mais forte do que ele havia encontrado em toda a nação de Israel. Ele não havia encontrado nenhum descendente de Abraão, ninguém da nação de Israel, que tivesse uma fé tão forte quanto a fé desse centurião, que era uma pessoa de origem pagã. Certamente que o centurião, no seu coração, já tinha aceitado Jesus, né? Mas é impressionante ele dizer que uma pessoa de origem pagã tinha fé mais forte do que todos aqueles que eram de origem judaica, né? Como isso é marcante. O centurião reconhece em Jesus o poder para curar, ele não tinha dúvida disso, e reconhece o poder para curar à distância. Ele não achou que fosse necessário Jesus impor as mãos fisicamente para fazer a cura, como geralmente Jesus fazia, né? Ele sabia, ele tinha certeza que Jesus, com uma palavra,
poderia curar o criado dele à distância. E essa fé forte, Jesus nunca tinha visto, não tinha visto em ninguém, a ponto dele se admirar, né, de que aquilo ali acontecesse no coração daquele centurião. Então esse trecho é muito interessante. E aí o Senhor Jesus adverte, né? Ele fala da salvação eterna e da condenação eterna. Ele faz a seguinte advertência: muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa nos céus com Abraão, Isaque e Jacó, ou seja, com os descendentes de Abraão, que eram santos, né? Muitos virão do Oriente e do Ocidente, ou seja, virão de outras nações, né? Que não a nação de Israel, e irão para o céu. E enquanto que muitos em Israel serão condenados eternamente, né? Irá para aquele lugar onde há pranto e ranger de dentes. Ranger de dentes é aquela expressão que denota ódio, fúria, né? Um lugar horrível, né? Pranto, quer dizer, tristeza, e ranger de dentes, um lugar horroroso, o local da condenação eterna, onde há pranto e ranger de dentes. Essa expressão aparece várias vezes na Bíblia como local de condenação eterna, que seria o Hades ou o inferno, né? É claro que dentro da nação de Israel, muitos aceitaram Jesus como Filho de Deus Todo-Poderoso, como Salvador, né? E outros ainda o aceitarão como tal, como Filho de Deus e Salvador. Porém, nem todos, né? Só o fato de ser da nação de Israel não garante a salvação. Isso não é dessa maneira, né? Isso também aparece em várias passagens, né? Muitos judeus não aceitaram Jesus e não o aceitarão também, até o final dos tempos não o aceitarão. E então estarão sujeitos à condenação eterna. Então esse é um trecho significativo, nós já vimos em outras ocasiões em que aparece isso, né? Jesus deixa claro que a salvação é também para as nações pagãs, para as pessoas provenientes das nações pagãs. O fato de uma pessoa ser proveniente do paganismo não impossibilita a ela ter a salvação, desde que ela aceite o nosso Senhor Jesus Cristo, né, se torne cristã. Então ela vai trilhar um caminho de salvação. E, afinal, eu quero frisar também, mais uma vez, o seguinte, meus amigos. Repare que no final o nosso Senhor Jesus Cristo fala assim: conforme a vossa fé seja feito. Diz assim: como crestes, assim será feito. Como é importante a questão da fé. Como o milagre depende de que a pessoa receba com fé a certeza do milagre, né? Receba com fé que o milagre vai acontecer. Então, eu já falei isso em outras ocasiões, eu volto a dizer, é muito importante, meus amigos, aquela oração que nós devemos fazer diariamente para que Deus Todo-Poderoso, para que o nosso Senhor Jesus Cristo aumente a nossa fé, né? Deve-se rezar a Deus Todo-Poderoso, ou ao Senhor Jesus, ou ao Espírito Santo, para que a nossa fé seja aumentada a cada dia, porque graças abundantes vêm para os que têm fé. E as graças são proporcionais à força da fé. Então, mais esse trecho ressalta aqui com toda a clareza, de uma maneira muito clara, muito transparente, a importância da fé, a natureza de uma fé forte, pura e determinada. Por hoje é isso aí, espero que vocês tenham apreciado, depois releiam o trecho, reflitam na palavra nosso Senhor Jesus Cristo, e é isso aí. O Senhor Jesus os abençoe, tudo de bom, seguimos juntos, se Deus quiser. Grande abraço.